Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde a todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria estar aqui com você nessa quarta-feira, né? Após feriado, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Espero que você acompanhe essa programação, fique ligadinho no nosso programa para você meditar sobre a palavra do Senhor, ver aquilo que o Senhor tem para falar sobre a cada um de nós, para cada um de nós nessa tarde, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre o jovem rico, e talvez você já conheça essa história, né? Conhece esse fato que aconteceu, narrado nos evangelhos, e a gente vai entender o quanto é importante essa conversa desse jovem rico com o Senhor Jesus, o quanto ela é importante para nós, o quanto ela é rica em ensinamentos. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o jovem rico. Espero que você acompanhe a programação. Hoje é quarta-feira. E na congregação Betel, mando um abraço para toda a família Betel, nós temos escola bíblica, né? Hoje, na quarta-feira, estaremos estudando a lição de número 11 e espero que você participe. Você também é o nosso convidado todo especial, né? Você que mora aí no bairro Novo Araguaia, eu convido você a estar lá juntamente conosco às 19h30 para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, porque é ela que é o fundamento para a nossa salvação. É ela que ilumina o nosso caminho para que possamos chegar no céu, é a palavra de Deus. Por isso é importante meditarmos na palavra do Senhor dia após dia. O Senhor já vai dizer para Josué, né? Moisés morre, Josué agora está à frente agora da condução da nação de Israel, e o Senhor vai dizer para Josué, né? Medita no livro, não aparte a tua boca do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tudo vá bem. Então, é a palavra do Senhor, né? Por isso é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, na congregação Betel, nós temos escola bíblica e você é o nosso convidado todo especial. Não esqueça da sua máscara de proteção. Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, né? Você é o nosso convidado especial. Vá lá juntamente conosco para meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o jovem rico, e o texto que nós vamos utilizar como base encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, e nós estaremos lendo do versículo 18 até o versículo 23. Do versículo 18 até o versículo 23, e é claro que depois que você tiver um tempinho, você vai ler todo o capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, tá bom? Então vamos lá então, vamos ler a palavra do Senhor? Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Amém? O que eu quero falar com você sobre a história do jovem rico é justamente essa atitude de vivermos a palavra e não somente sermos ouvintes ou somente observarmos aquilo que a palavra do Senhor diz. Para você entender um pouco essa história do jovem rico, ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos. Ela é narrada tanto em Marcos quanto em Mateus e também aqui em Lucas. E o que o Senhor colocou no meu coração foi justamente esse fato. O jovem rico, ele era um observante da lei, ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia os ensinamentos, tudo aquilo que havia de ensinamento para um judeu ele conhecia, os mandamentos ele conhecia, mas ele faltava algo que era muito importante na vida desse jovem rico: viver a palavra, viver aquilo que ele conhecia. Tiago vai nos dizer que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E o que estava faltando para esse jovem rico era justamente isso: viver aquilo que ele sabia,
colocar em prática aquilo que ele conhecia? E é esse o ensinamento que eu quero trazer ao teu coração. Quantas vezes nós buscamos a religiosidade? Quantas vezes nós achamos, porque conhecemos demais a Bíblia, muitas vezes porque nós achamos que sabemos muito, sabemos pregar, ou conhecemos bem a palavra do Senhor, isso nos faz alcançar a vida eterna. Esse jovem rico, ou esse jovem, como dizem outros evangelhos, ou esse homem rico, como dizem alguns outros evangelhos, sabia muito bem o que era a palavra do Senhor. Sabia tanto, mas ele não sabia esse princípio básico, que na nossa vida cristã, não importa o quanto nós conhecemos a Bíblia, mas o que importa é o quanto nós vivemos a Bíblia. É o quanto nós colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Por achar que isso era um ato vindo do ser humano, vindo do próprio homem, porque o questionamento dele é: o que eu farei para herdar a vida eterna? E nós sabemos que nenhum ser humano é capaz de fazer algo para alcançar a salvação. Porque nós alcançamos a salvação através daquilo que o Senhor Jesus fez ao se entregar na cruz por cada um de nós. Não é pelas obras, não é pelaquilo que eu consigo fazer que eu vou alcançar a vida eterna, mas é pela fé, pelo aquilo que o Senhor Jesus já fez, é pelo crer, pelo acreditar naquilo que o Senhor Jesus já fez por cada um de nós, é que nos traz a vida eterna. Não é pelas obras, porque para que ninguém se glorie, como está escrito em Efésios. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus, pela fé naquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Esse jovem, ele conhecia muita palavra, mas ele não vivia a palavra. Ele não vivia aquilo que ele conhecia. O entendimento dele é que o ser humano era capaz de fazer algo para herdar a vida eterna. O ser humano era capaz de fazer algo para alcançar a salvação. E o Senhor Jesus vai trazer esse ensinamento para ele. Olha, você conhece, agora coloque em prática. Era mais ou menos isso que o Senhor Jesus estava falando para ele. Olha, você conhece os mandamentos? E ele fala: conheço, tenho observado desde a minha mocidade. Aí o Senhor Jesus então traz agora um ensinamento prático para ele, porque a teoria ele conhecia, mas não conhecia a prática, mas não colocava em prática aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia. Aí o Senhor Jesus então vai falar assim para ele: olha, você conhece o mandamento? Ele diz: conheço, então reparta tudo que você tem, divida tudo que você tem com os pobres, venda tudo que você vem e divida com os pobres. O Senhor Jesus estava falando para ele assim: olha, eu quero que você saia da teoria para a prática. Eu quero que você saia do conhecimento para a vivência, para a experiência. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: vende, divide, porque isso é o amor ao próximo, é dividir, é compartilhar. E nisso está o ensinamento da palavra do Senhor: amor ao próximo, amor ao nosso Deus, compartilhar, dividir, comunhão. É isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Não é só na teoria, mas é viver, é na experiência. E isso era o que estava faltando para aquele jovem rico, e a palavra do Senhor vai dizer que ele era muito rico, se entristeceu porque ele era muito rico. Ou seja, ele não conseguia colocar em prática o ensinamento que o Senhor Jesus estava dando para ele porque ele era rico. Eu entendo nesse versículo que o coração dele estava na sua riqueza. O coração dele estava nos seus bens. E a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas. E depois tudo que nós precisaríamos, o Senhor seria capaz de acrescentar, porque aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração desse jovem rico estava na sua riqueza. Ele conhecia a palavra e talvez até acreditava que era capaz de fazer algo para alcançar a vida eterna. Mas nós devemos entender e compreender que o Senhor nos ensina dizendo: busque primeiro o reino de Deus. Busca primeiro viver aquilo que o Senhor nos ensina. Não é simplesmente entender, como o Tiago já disse, mas viver. O Senhor diz: olha, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Negue os seus projetos. Negue o seu entendimento.
negue as suas ações, as suas atitudes, nega tudo aquilo que você acha que você é bom, que você é capaz de fazer, nega isso, olha para Cristo, toma cada dia a sua cruz e siga Ele, nega o que você tem e viva aquilo que o Senhor está te ensinando e aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Seguir o Senhor Jesus seguir os passos do Senhor Jesus é seguir o seu exemplo. Seguir os passos do Senhor Jesus é fazer aquilo que Ele fez. É fazer aquilo que Ele fez. Que você possa entender isso, colocar isso no seu coração nessa tarde. E essa história do jovem rico nos traz esse ensinamento. Não é o quanto eu sei, o quanto eu conheço, mas o quanto eu vivo, o quanto eu coloco nas ações, coloco na minha vida, é o quanto eu coloco nas minhas atitudes aquilo que o Senhor nos ensina, que me torna cristão, que me torna discípulo do Senhor Jesus, que me torna parecido com Ele. É interessante, tem essa passagem que traz muita alegria ao meu coração. Porque quando você segue o Senhor Jesus, quando você anda por Ele andou, quando você faz aquilo que Ele fez, é o que te torna discípulo dEle, é o que te torna parecido com Ele. E é interessante porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. Tem uma passagem que o Senhor Jesus ele foi preso, foi aprisionado, estava no Getsemane orando, e aí após Judas entrega o Senhor Jesus com um beijo, ele é preso, é aprisionado e agora ele vai se direcionar para o julgamento, para ser crucificado. Mas nesse tempo, Pedro está seguindo o Senhor Jesus. Aí os soldados levam o Senhor Jesus e Pedro está seguindo. E quando Pedro está seguindo o mestre, tem uma escrava que chega diante, uma serva que chega diante de Pedro e fala: tu és um dele. Aí Pedro vai negar o Senhor Jesus pela primeira vez, dizendo: não, eu não conheço ele. Aí ele anda mais um pouco, chega a outra serva e diz: tu és um dele, eu vi você andando com ele, eu vi você andando com Jesus. E Pedro vai negar dizendo: não, eu não conheço ele. E nega o Senhor Jesus pela segunda vez. Mas na terceira vez, uma pessoa chega diante de Pedro e diz: verdadeiramente tu és um dele, porque você fala como ele. É isso que nos torna discípulos do Senhor Jesus. É isso que nos faz parecer com Ele, andar com Ele. Seguir os passos do Senhor Jesus nos torna parecido com Ele, nos torna semelhante a Ele. E pelo fato de nós andarmos, seguirmos os passos do Senhor Jesus, estar na presença dEle, andar com Ele, andar pertinho dEle, nos faz falar como Ele, se vestir como Ele, tratar as pessoas como Ele tratou, andar como Ele andou, seguir os exemplos dEle e praticar os exemplos na nossa vida. E aí nos torna discípulo do Senhor Jesus. A pergunta que eu faço para você é: você tem falado como o Senhor Jesus falou? As tuas atitudes têm sido semelhantes às atitudes do Senhor Jesus? Quando você se depara em alguma situação, você já se perguntou se Jesus tomaria a mesma atitude que você tomou? Porque nós não devemos ser somente conhecedores da palavra do Senhor, mas nós devemos viver essa palavra. Nós devemos colocar no nosso pensamento, no nosso coração essa palavra ao ponto de dela refletir nas nossas atitudes, dela refletir nas nossas ações. Porque o testemunho de cristão não vem pelaquilo que eu falo, pelaquilo que eu sei da palavra, pelaquilo que eu conheço da palavra, mas pelaquilo que eu vivo da palavra, pelaquilo que eu coloco na minha vida a palavra. Isso me torna verdadeiramente um cristão e isso vai fazer com que as pessoas testemunhem que eu sou discípulo de Cristo. O quanto eu vivo, o quanto eu demonstro, o quanto o meu exemplo se torna semelhante ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. Que você possa entender isso na sua vida. Quantas pessoas são conhecedoras da palavra do Senhor, mas não vivem aquilo que pregam.
não vivem aquilo que diz, não vivem aquilo que conhece. E que você possa aprender com essa mensagem nessa quarta-feira, que não é pelo falar, é pelo agir, é pelo viver, que nos torna semelhante a Cristo e nos torna cristão. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, te glorificamos e te exaltamos nessa tarde pela Tua palavra. Que o Senhor possa firmar essa palavra em nossos corações. Que essa palavra possa mudar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, Senhor Deus. Que nós possamos viver aquilo que conhecemos. Que nós possamos seguir os Teus passos e sermos semelhantes ao Senhor. Falar como o Senhor falou, agir como o Senhor agiu, porque é isso que nos torna semelhantes ao Senhor, isso que nos torna cristão, o quanto nós conseguimos viver a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos nessa tarde. Abençoa cada lar, abençoa cada vida que está ouvindo essa mensagem, que ainda ouvirão essa mensagem. E que o Senhor possa abrir esse entendimento para vivermos a Tua palavra, para que possamos colocar nas nossas atitudes aquilo que o Senhor nos ensinou. É isso que nós te pedimos nessa tarde e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a palavra do Senhor nessa tarde possa quebrar do teu coração sobre a tua vida toda religiosidade. Possa quebrar todo o pensamento e entendimento que você tem de achar que você é bom porque você conhece a palavra. Mas que o Espírito possa transformar o entendimento, o teu entendimento, e você possa compreender que você é bom porque você vive a palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no teu coração nessa tarde. Mas antes de finalizarmos, gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Um beijo para minha irmã Tatiane, que também está acompanhando. Um beijo para a Rebeca, minha sobrinha, que sempre acompanha o programa. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa programação, compartilhe essa mensagem a todos aqueles que se acham bons demais e que possam entender que eles devem viver aquilo que sabem. Amém? Um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. A paz do Senhor, a Márcia Bretas lá de BH. A paz do Senhor, a nossa irmã Deca, que Deus abençoe. A melhor marmita de Conceição do Araguaia está lá na nossa irmã Deca, Que você possa procurar lá no Face, no Instagram, tá aí, josefa.deca18. Você vai lá, procura, e aí você faz o pedido, ela entrega a marmita para você na sua casa, amém? Rafael, um abraço para o Rafael Caetano. Prominas EAD, que Deus abençoe. Taila GF13, pastor Edilson Vitorino, que Deus abençoe. E a Ludmila Braga, que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos vocês. Compartilhe essa programação, compartilhe essa mensagem, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e principalmente para que nós possamos viver essa palavra a cada dia. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor.